Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário, que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br e pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora Cabonet. Hoje nós vamos falar com o secretário de Saúde de Osasco, Dr. José Amando Mota. Olá, doutor José Amando, muito obrigado por ter vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui e poder esclarecer aí para os nossos munícipes aspectos da saúde, Jefferson. Obrigado pelo convite, você e o Arruda. Muito importante essa oportunidade para a gente tirar dúvidas aqui sobre esses males novos aí, né, doutor, que tanto tem afligido a população brasileira, tanto tem preocupado as famílias brasileiras, né? É importante, inclusive, parabenizo o programa por ter me trazido aqui, dado a oportunidade para que a gente possa esclarecer a população, para sair um pouco do terrorismo e levar mais informação e educação para a população, para que ela possa se prevenir. Verdade. Nos acompanha aqui também o nosso diretor de comunicação, Arruda. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, companheiro Jefferson. Bom dia, doutor José Amando. Bom dia, comerciário e comerciária. Gostaria de pedir ao comerciário que não deixe se abater pelo que aconteceu ontem e ter que seguir em frente, trabalhar, lembrando que não pode esquecer dos seus direitos, tá? Muito importante, né? A gente vai abordar mais tarde aqui nesse programa um pouquinho desse assunto tão importante para o Brasil, que foi a votação da admissibilidade do impeachment, né, na Câmara ontem, no domingo. Mas vamos apresentar aqui o Dr. José Amando. O Dr. José Amando, que é médico do Ministério da Saúde, endocrinologista e metabolista, né, clínica aí nos mais diversos setores da sociedade há bastante tempo, né, Dr. José Amando? Dirigiu o antigo INAMPS por 10 anos, já foi diretor de saúde aqui na DIR 5, né? Vereador já por alguns mandatos, né? 3 mandatos, e hoje secretário de saúde aqui de Osasco. Vamos comentar um pouco como é que foi esse ingresso para a vida política, doutor Zé Amanda? Na verdade, eu tive um sócio há muitos anos atrás, que é o Yamato, né? E na época ele era vereador. E com 23 anos nós montamos uma escola chamada Colégio Aia. E a partir dali, por ele ser vereador, eu acabei, vamos dizer, profissionalmente, né, vamos dizer assim, acabando participando da política muito mais. E a partir dali eu comecei a militar. E em 82 assumi a direção do INAMP, como você falou, e a partir dali sempre o envolvimento foi com cargos públicos, né? E isso fez com que em 96 eu me candidatasse a vereador, tendo sido eleito. Cheguei à presidência da Câmara. Antes disso fui presidente da Associação Paulista de Medicina, fui delegado estadual da Associação Paulista de Medicina, uma passagem importante por associação, né, que na verdade faz com que você se identifique bastante com a classe médica, com a classe da saúde, mas sempre militei na saúde. Então eu já completo aí 34 anos em cargo público, né? E como médico há muitos anos atendendo a população, e toda essa minha vida voltada para a área da saúde fez com que eu viesse presidir o Instituto de Previdência do município de Osasco, na minha cidade, né? Porque os meus cargos sempre foram federais, né? Cargo estadual, aí vim para a cidade, por um convite do prefeito Emílio à época. Isso em 2009, né? Em 2009 assumi o Instituto de Previdência, um aprendizado muito grande também. A Secretaria de Controle Urbano, que é uma secretaria que veio ser montada, né, por mim e pela minha equipe, e que hoje faz um belo trabalho, aí, principalmente no combate à perturbação ao sossego público, né? Aliás, foi sob sua gestão que foi implantada essa lei, a lei Viver Melhor Osasco, né? A Lei Viver Melhor Osasco. O equivalente à Cidade Limpa de São Paulo, né? Participei da comissão que regulamentou essa lei e pôs em prática essa lei hoje, né? Que é a lei conhecida como Lei Cidade Limpa, né? E assumi a saúde já há 3 anos e meio praticamente aí dirigindo a saúde, com vários desafios, né? Mas dentro da minha área, né? E como é que é dirigir a saúde no município de Osasco? A saúde que em qualquer município já é uma área bastante problemática, já é uma área gigante, com uma série de isso não é novidade no Brasil todo, uma série de dificuldades, né? E em Osasco, especialmente, pelo tamanho, pela dimensão do município, segunda maior economia do estado, nono PIB do Brasil. Como é que é dirigir a saúde, doutor Zamani?
A saúde no Brasil, de um modo geral, ela tem uma questão de financiamento. Isso não é de agora, de muitos anos. Hoje o grande desafio é tentar convencer o próprio Estado, né, e o governador do Estado a repassar recursos para o município. Esses recursos vêm diminuindo cada vez mais. Em 2014, eles nos repassavam para programas básicos, como o Dose Certa, os programas para diabetes, por exemplo, cerca de 4,5 milhões. Né? No último ano, eles não chegaram a passar 2 milhões de reais. Tá? Então, o Estado passando pouco recurso, o governo federal passando, em média, aí, por volta de 70 milhões de reais. Se o nosso orçamento é de mais de 500 milhões, fica fácil entender que nós estamos com 72 e o resto, para completar os 500, desses 72, vem de recurso próprio do município. E aí está o grande desafio. Uma arrecadação que diminuiu, não é? Um recurso que se mantém igual desde 2014 e deve se manter em 2016. Então, sempre aquela questão, vamos fazer a melhor gestão possível, né, para que a gente possa, então, avançar com a saúde. Então, 2 grandes gargalos aí, é o subfinanciamento ainda e com certeza, a gestão que tem que ser cada vez mais aprimorada, e a gente tem que ter muita humildade em saúde, né? Não é fácil fazer saúde em qualquer município, né? Manter a normalidade, como no governo Lapas, porque o grande mérito do prefeito Lapas foi manter essa normalidade, manter os equipamentos funcionando, sem atrasar salário de servidor, né, para que as pessoas possam ser tratadas com dignidade, porque nós já tivemos na história de Osasco prefeitos que atrasaram o salário. Nós temos tido vários exemplos aí de estados e municípios que têm atrasado o salário de servidores. E nós temos mantido a normalidade. Temos problemas? Com certeza. Mas mudamos o gerenciamento do Hospital Antônio Giglio para uma fundação, com o objetivo e com a coragem de mudar e ter uma luz no fim do túnel, para que o tempo, na verdade, seja a testemunha que a gente precisa que nós fizemos a coisa certa. Uhum. Mas se errarmos, não deixamos de tentar, né? Quer dizer, nós estamos mudando um modelo assistencial e esse modelo ele começou a ser mudado há 1 ano atrás. Não, nem completou 1 ano ainda, né? E a gente espera que, ao longo do tempo, com os investimentos necessários, a gente consiga otimizar esse atendimento no hospital e com isso, melhorar a nossa referência, que, sem a ajuda do Estado, como eu falei, o Hospital Regional ele serve a mais de 15 municípios na região, e nós ficamos órfãos de pai e mãe. As pessoas perderam convênios médicos e o que a gente vê hoje são prontos-socorros cheios, o hospital superlotado, em função de uma demanda muito maior. Pois é. Queria lembrar aqui os nossos telespectadores que é possível participar pelo WhatsApp. O número é 95893-5075. 95893-5075. A respeito ainda do financiamento, doutor Zamando, também há dificuldade hoje em dia no repasse do governo federal, com essa crise financeira, com essa crise econômica, essa crise política, até isso dificultou para todas as cidades. E é importante frisar isso, que Osasco conseguiu manter regularidade, né? Conseguiu manter a regularidade porque o ajuste fiscal sempre foi levado em consideração. Foi uma meta do prefeito Jorge Lapas, trazer o planejamento para a Secretaria da Saúde, e com isso nós conseguimos avançar, racionalizando inclusive o número de servidores. Saímos da mídia, né, porque a gente sempre estava na mídia anteriormente, por falta de médico, falta disso e daquilo. Hoje nós diminuímos bastante isso, né? Mas com certeza tem um outro aspecto, o repasse federal ele tem se mantido no seu valor. A inflação da saúde sempre é o dobro, em média, da inflação normal calculada pelo IBGE. Uhum. Então, se o IBGE calcula 10%, a nossa inflação vai ser próxima de 20%. Então, manter medicamentos, manter tudo isso funcionando é um grande desafio, porque hoje nós temos leis, como a própria lei de licitações, que já passou da hora de ser reformada, né, que atravanca o próprio processo, né, e a gente espera que, em uma futura reforma administrativa, essas coisas mudem para que a gente seja mais ágil. Porque se nós tentamos outros modelos hoje, como a própria Fundação ABC que assumiu o hospital, é porque há uma agilidade maior na contratação e na demissão do funcionário que não serve, daquele mau médico, da mau enfermeira, mas também nas compras.
né? Você compra mais rápido, você tem condição de ser mais competitivo nessas compras, inclusive em relação a preço, né? Então esses são desafios, eu poderia enumerar vários desafios aqui, né? Mas vamos falar então um pouquinho agora a respeito dessas doenças que o brasileiro passou a ouvir a partir dos últimos meses, aí, dos últimos 2 anos, né, com mais frequência. No primeiro momento, ali atrás, a preocupação era a dengue, né, doutor Zé Armando? O grande mal da dengue. De repente, o brasileiro foi confrontado com duas novas doenças transmitidas pelo mesmo mosquito, a febre chikungunya e o vírus o Zika vírus, né? Como é que Osasco está lidando com esse problema? Graças a Deus, a gente, por uma orientação e o apoio do prefeito Lapas à época, em 2014, nós tivemos aí um ano ruim, não é? Então, isso fez com que a gente, já em dezembro daquele próprio ano, a gente fosse para a rua com quase 1.000 pessoas, entre agentes de saúde, agentes de zoonose, né? Pessoal do acolhimento, pessoal do orçamento participativo, formamos um verdadeiro exército e fomos para a rua, e o ponto inicial foi Presidente Altino e Parque Continental, onde nós tínhamos uma maior prevalência da dengue à época, né? E isso fez com que as pessoas abrissem mais as suas casas, que a gente diminuísse a resistência que as pessoas impuseram no ano de 2013, para que os agentes entrassem por medo, por questões de segurança, e nós conseguimos, então, chegar hoje e dizer que das 1.147 notificações que nós tivemos até a 13ª semana epidemiológica, que mais ou menos dá os 3 primeiros meses do ano, nós podemos dizer que apenas 160 casos foram confirmados. Muito, mas muito menor, né? Quase 10 vezes menor do que no ano anterior. E o que eu posso dizer em relação ao Zika vírus é que dos 32 casos notificados, apenas um confirmado, autóctone, que é um caso adquirido na própria cidade, né? Essa pessoa passa bem, está sendo tratada, acompanhada, né? Principalmente com o ultrassom morfológico da criança, porque trata-se de uma gestante. E nos casos de chikungunya, nós não tivemos nenhum caso autóctone em Osasco. Então, dos 39, cerca de 40 casos notificados, 7 foram confirmados, mas são importados, não são do município. Tá certo. Doutor Zé Armando, a gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas a gente já volta, você continua ligado no TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje entrevistando o José Armando Mota, doutor José Armando Mota, que é secretário de Saúde de Osasco. Lembrando a você que quer participar, tirar sua dúvida, momento aí, a oportunidade de tirar dúvida sobre essas doenças que você ouviu falar a partir dos últimos meses aí, chikungunya, Zika vírus, H1N1, aqui pode ser pelo WhatsApp, é o 95893-5075, 95893-5075, e também pelo site da TV Osasco, tvosasco.com.br, você manda a sua mensagem, a gente lê aqui ao vivo. Doutor Zé Armando, nós falávamos aí no finalzinho do primeiro bloco, o senhor explicava a respeito dos casos de Osasco do Zika vírus. Acho que é importante esclarecer para a população, toda grávida, toda gestante que contrair o Zika vírus vai formar um feto com microcefalia? Não, eu quero até tranquilizar a população, porque isso faz parte de uma minoria, né? Ou seja, as pacientes que desenvolverão a microcefalia serão, prova que nós não temos casos aqui, né? Serão uma minoria, porque ainda se estuda a possibilidade de que fatores ambientais e genéticos de determinada população, como o caso do Nordeste, tenha influência nessa passagem do vírus pela própria placenta, agredindo as células neuronais, as células nervosas desse feto. Então, eu diria para você que mais de 90% dessas mulheres não desenvolverão fetos com microcefalia. Para reforçar essa tese, nós temos trabalhos que envolvem exatamente gêmeos, né? Uma criança desenvolve e a outra não desenvolve. Então, existem fatores ainda a serem estudados para se verificar o porquê da microcefalia. Mas não é só microcefalia, né? Você tem a hidrocefalia,
você tem a artroglipose, que na verdade isso é uma articulação que se desenvolve mais dura, né? E é uma má formação também. Você tem a síndrome de Guillain-Barré. Então tem muita coisa a ser estudada nesse meio que tem muito a ver com essa questão do Zika vírus. Lembrando sempre que esse Zika não é aquele da África. Não é o em mesmo 1947 foi descoberto lá. Ele é um vírus mutante. Ele é um vírus que, na verdade, ele se tornou mais agressivo, somente na questão neurológica, mas ele não é o mesmo vírus. E os vírus mutam. Aí o grande desafio, né, principalmente em fazer um bom saneamento básico, né, em fazer com que as pessoas vivam em condições boas, para que a gente tenha menos problemas com essas doenças. Agora, com o combate, o essencial é o combate ao mosquito, né? Nós vimos notícias aqui, até de Osasco mesmo, da redução já em 2015 de mais de 70% dos números de casos de dengue. Reduz também os casos de chikungunya, de zika, a partir da redução da população de mosquitos, né, doutor Zé Mário? A partir do momento que o prefeito Lapas nos autorizou a criar um comitê entre todas as secretarias, nós passamos a ter um olhar, principalmente para os entulhos, para o lixo acumulado, né? para os mutirões que nós estamos fazendo de forma constante, inclusive com a Prefeitura de São Paulo, com as prefeituras da região, temos sempre a humildade de se fazer política de saúde. Não é? E essa política de saúde envolve os municípios, porque você não sabe onde um município termina e onde o outro começa. Mas o que a gente precisa levar para a população é que combater os criadouros é a única forma, né, somente bastante efetiva, né, da gente poder sair dessa crise, né, como o Osasco está fazendo. Se hoje nós temos 160 casos confirmados nos 3 primeiros meses, quase, como você disse, o ano passado 70%, esse ano chega a quase 90% de redução, se essa estatística se manter. Isso tem muito a ver com esses mutirões, com esse trabalho exaustivo que o município tem feito com seus agentes, valorosos, por sinal, envolvendo inclusive os agentes comunitários de saúde, que são aqueles agentes do programa de estratégia de saúde da família, que estão bastante envolvidos. E Osasco, no programa Mais Médicos, e se não fosse o programa Mais Médicos, nós não teríamos esses quase 90 médicos que atuam nessas unidades básicas de saúde, pela grande dificuldade no Brasil de contratar pediatra, de contratar clínico, ou seja, médicos com perfil para a estratégia de saúde da família para enfrentar a periferia. Ok. Agora, a gente falou de dengue, mas hoje a população vive com uma outra preocupação, que é a volta, e uma volta parece mais agressiva, do vírus H1N1, a tal da gripe suína, que foi conhecida como gripe suína no passado, né? Como é que está sendo a vacinação? Começou já na semana passada a vacinação, né? No dia 4 de abril, nós iniciamos de forma antecipada, em função desse surto que em São Paulo começou a acontecer, né, com 70 óbitos, hoje estamos em 90 óbitos já, no estado de São Paulo, mas principalmente na região metropolitana, na capital São Paulo, e em 67 municípios ao redor de São José do Rio Preto. Esses foram os municípios que houve uma antecipação, já que o dia D de vacinação sempre foi dia 30 de abril. Então, dia 4, vacinamos os profissionais de saúde, tanto da iniciativa privada como da iniciativa pública. Dia 11 de abril, começamos a vacinação para a população de risco, né? Lembrando sempre que a gestante, a criança de 6 meses a 5 anos, né, e também os idosos, é a nossa população-alvo. E nós dependemos da vacina que o Estado nos fornece. Aí o porquê, às vezes, e é importante para o munícipe saber isso, do porquê que nós, às vezes, temos uma falta da vacina. Eles nos entregam esses lotes de forma parcelada. Entregaram 43 mil vacinas, né, 3 dias depois mais 40 mil, e eles vão entregando esses lotes de forma parcelada. Então eu peço para a população que tenha mais calma do que tem tido, porque todos serão vacinados na população de risco, e hoje estamos iniciando a vacinação das pessoas com doenças crônicas, como o diabetes, como o hipertenso, o cardiopata, o paciente que tem doença respiratória crônica, né, como enfisema pulmonar, por exemplo, e as puérperas. As puérperas são aquelas mulheres que tiveram nenê há menos de 45 dias.
né? Então, essas mulheres também serão alvo dessa vacinação. E à medida que for passando o tempo, o objetivo é atingir o alvo de vacinar toda essa população que, na verdade, é considerada de risco. Agora, assim, não achou, foi ao postinho, não achou vacina, tenha calma, continue procurando, vai no outro dia, se informe com o gestor do posto quando deve retornar, é isso? Sim, toda pessoa que apresentar uma receita, por exemplo, que ele é diabético, toma remédio para diabético, ou toma remédio para uma doença cardíaca, ele terá preferência nessa vacinação. Uhum. Então, a vacina não vai faltar. Nós temos vacina para toda a população, né? E não deixamos de abandonar o dia D também. Dia 30, já publicamos no Diário Oficial a forma como nós vamos trabalhar. Os postos abrirão em final de semana também, para poder atingir toda essa população-alvo, né? Já que em 2015 houve um relaxamento. Você vê que as pessoas não foram aos postos se vacinarem, né? A adesão foi muito menor. E esse ano houve uma corrida muito grande em função de um surto, né? Obviamente, se o ano passado nós tivemos o ano todo apenas 10 mortes por H1N1, e esse ano, já no começo, a gente já chegou no estado de São Paulo a 91 mortes, né? Osasco, por exemplo, nós tivemos 5 óbitos dos 42 casos notificados de H1N1, né? E também é uma dificuldade que todo mundo notifique, que os hospitais privados notifiquem, para que a gente possa fechar esses dados e possa planejar melhor a nossa atuação. H1N1 é um vírus, o H2N3, né, na verdade, é um outro vírus, e a gente tem novos vírus que virão, né? Da mesma forma que o mosquito Aedes aegypti está aí, para transmitir outras doenças futuramente, né? Porque quem ouve falar em chikungunya hoje, e ouviu a gente falar 3 anos atrás, não sabia quem era esse japonês, né? Certo ou não? Não sabia o que era o Zika, porque Zika até então, Zika é quando as coisas não dão certo. Não dão né? certo. E, na verdade, hoje, o foco é não relaxar a guarda em relação a essas doenças, vencer preconceitos em relação. É importante usar aqui o programa para dizer o seguinte: a vacina não faz mal, né? A vacina ela não causa doença. O vírus que na verdade é aplicado na vacina é um vírus atenuado, ele não tem poder de causar doença. Mas muita gente ainda, inclusive pacientes meus, a gente tem que estar explicando que isso não acontece pelo medo de causar doença. Pelo contrário, isso vai proteger a população. Agora, o H1N1 ele é realmente mais agressivo que a gripe comum, do influenza que a gente estava acostumado? Bela pergunta. Na verdade, os sintomas do H1N1 são mais intensos. Então, você vai ter uma febre muito maior, acima de 38 graus, chegando a 39 ou mais, né? Você vai ter muito mais tosse, você vai ter muito mais inapetência, né? Você vai ter muito mais dores no corpo, né? Então, quer dizer, o H1N1 ele vem com maior intensidade. Porém, no mais de 90% dos casos, evoluem espontaneamente. Como o próprio Zika. O Zika, se tirar a gestante de lado, as pessoas que tiveram Zika nem sabem que tiveram. Porque na população, de um modo geral, o Zika evolui normalmente. Até se faz hoje um comentário, né? Todos esses casos de dengue que nós tivemos nesses anos, podem ter sido Zika. Porque o Zika, ele evolui, na maioria dos casos, sem sintomas, né? Agora, quando entra o caso da gestante, né, se chamou muito atenção para o caso da gestante. Nós temos muitas doenças que acabam não chamando tanta atenção, mas no caso da microcefalia, por exemplo, como você colocou aqui, tomou tudo quanto é jornal, se discutiu muito e hoje se sabe que houve realmente um relaxamento do próprio Estados Unidos quando não sequenciou o genoma do vírus Zika, para que a gente pudesse fazer a vacina, né? Que a vacina é a melhor forma de combater esse tipo de doença. Certo. Agora, a gente já está chegando aí perto do final do nosso tempo. Vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente já falou aí das doenças, já falamos aí dos cuidados que a população deve ter. Acho que só deixamos de falar dos cuidados para evitar o H1N1, que são os mais simples, aí, que é a questão de lavar as mãos com frequência, né, doutor Zamando? Lavar as mãos, usar o álcool gel, não tocar o olho, o nariz, né? Sempre se manter
com esses cuidados é importante, né? Nós temos aí só, tá avisando a produção aqui, mais 3 minutinhos. Eu queria usar esses 3 minutinhos para a gente fazer um comentário do assunto, que vai ser o assunto da semana, né? A política, por 2 aspectos. Vou fazer uma pergunta aqui para o doutor Zé Amando. Doutor Zé Amando, que recentemente mudou de partido, né, doutor Zé Amando? Sim, eu saí do PMDB, mas eu nunca militei no PMDB, na verdade, né? Eu sempre me elegi pelo PFL, né? Partido da Frente Liberal, e depois participei de uma eleição pelo PPS com o Magrão, né, que é um sindicalista aqui da região também, e depois do PPS eu não participei mais de eleição nenhuma. E agora volto para o PSD, que de certa forma é uma dissidência do democrata, né? Uhum. Certo? Então eu volto a participar de um partido que eu conheço praticamente todo mundo e espero realmente contribuir aí com a democracia do nosso município. E essa mudança já tem aí um caráter de buscar uma vaga para ser candidato a vice? Eu acho que todo partido pleiteia, né, essa vaga a vice. Eu sou uma pessoa muito humilde, muito tranquila em relação a isso, até porque, como eu já participei de muitas eleições, eu não tenho essa ambição, honestamente falando. Eu sou hoje um soldado do prefeito Jorge Lapas, e enquanto secretário da Saúde, eu tento fazer e me esforço muito para fazer o melhor trabalho possível pela saúde dos munícipes, né? Não tendo tempo, às vezes, até de pensar em política, para ser bem franco. Não tem essa ambição. Eu acho que o prefeito ele tem que pensar muito, ele tem que conversar e dialogar a exaustão com os partidos. Nós temos muitos partidos na base do prefeito Lapas, para que ele ache aí um possível candidato a vice, né? Eu hoje não tenho essa ambição. O que eu quero é trabalhar para o prefeito, estando ou não estando no governo. O prefeito Lapas é um amigo e que eu tenho um carinho, uma consideração muito grande e respeito, porque é um homem correto, honesto e que merece isso, né? Ok, agora a gente tem só um minutinho para encerrar. Pedir um comentário rápido, uma avaliação a respeito da votação de ontem do impeachment. Na verdade, a gente, quando vê um parlamento chefiado pelo Eduardo Cunha, não é? Quando a gente vê um vice-presidente conspirando, né, para chegar ao poder sem a legitimidade do voto, nós ficamos tristes, né? Eu acho que as pessoas têm que entender que as opiniões diferentes têm que ser respeitadas. E eu sou um dos, no meu partido, que penso, né, que o melhor caminho para o Brasil seria fora Cunha, fora Temer, fora Renan, fora todos aqueles que estão envolvidos e são réus em várias ações, para que a gente pudesse ter novas eleições. Eu acho que o trauma desse impeachment a gente vai sentir ao longo dos dias, saindo da emoção, né? Acho que o aprendizado que nós devemos tirar desse impeachment é exatamente dizer o seguinte: após o impeachment, nós brasileiros temos que nos unir e pensar na economia, pensar nos ajustes fiscais, porque a política fiscal hoje é o grande desafio de qualquer governante. Não dá para conter juro, conter inflação usando só a política monetária. Tá certo. Muito obrigado, doutor Zé Amando, pela participação aqui no nosso programa. Arruda, obrigado pela participação também. E você já sabe, não fique sócio. Confira no site do seu sindicato os benefícios e vantagens de ser um associado. www.secor.org.br. E eu aguardo você no próximo programa. Até lá.